Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e hoje quero trazer para vocês uma análise sobre o CDB do Banco Original, que está pagando 150% do CDI de rentabilidade e com liquidez diária, ou seja, você pode resgatar a qualquer momento. Vim hoje fazer uma análise completa desse CDB, se ele é oportunidade ou se ele é cilada, e também vou te mostrar como você escolhe um CDB de uma boa instituição, tomando cuidado com o risco do emissor, daquele banco, daquela instituição que está emitindo o investimento que você quer adquirir. Isso porque, lembrando, quando você investe em renda fixa, você está emprestando o seu dinheiro para o emissor de uma dívida. E eu tenho certeza que quem está aqui em sã consciência não quer emprestar seu dinheiro para o emissor de uma dívida que tem um alto risco de calote, né, de você não receber o seu dinheiro de volta. Então, na aula de hoje, a gente vai analisar esse CDB de 150% do CDI, que é uma taxa de rentabilidade muito atrativa, se esse investimento tem uma boa relação risco-retorno e como que você faz, então, para separar o que é oportunidade do que é cilada no mundo dos CDBs, tá bem? Eu tô aqui, então, agora dentro do meu aplicativo da corretora XP. E a primeira opção que estão me oferecendo aqui, e que, sem sombra de dúvidas, chama a atenção, né, de qualquer investidor que está pesquisando investimentos de renda fixa, é esse CDB, então, do Banco Original, com uma taxa anual de 150% do CDI, investimento mínimo de 1 centavo, ou seja, aplicação mínima super democrática, liquidez diária, ou seja, eu posso resgatar a qualquer momento, em qualquer dia útil, e vencimento em julho de 2025. Mas será que esse investimento é bom? Se a gente for olhar só para a taxa de retorno de 150% do CDI, sem sombra de dúvidas, é uma taxa muito boa, né? O CDI, no momento em que eu gravo essa aula para você, se encontra em 11,25% e 150% do CDI dá uma taxa anual de mais de 16%, né? O que é uma taxa muito boa, né, para um investimento que tem o que? A liquidez diária. Contudo, quando eu digo para você, né, que a gente vai investir em uma renda fixa, em um CDB, uma LCI ou LCA, a gente está o quê? Se submetendo ao risco de crédito daquele emissor que está emitindo aquele CDB, que aqui no caso é o emissor Banco Original. E eu tenho certeza que mesmo que essa taxa ela seja extremamente atrativa, 150% do CDI, você não vai querer investir caso seja um emissor muito arriscado, que tem um alto risco aí de quebrar enquanto o seu dinheiro estiver investido e você não receber esse dinheiro de volta. Né? É justamente por isso, né, que para os meus alunos, né, do treinamento Mapa do Tesouro, né, eu ensino um passo a passo de como analisar a saúde financeira de uma instituição. Né? E um dos passos compreende a análise dos dados de saúde e solidez daquele banco por meio de um site que se chama Banco Data. O Banco Data ele reúne aí muitas informações importantes sobre a saúde de uma instituição financeira. E, por exemplo, sempre que você quiser saber sobre uma instituição, o que eu te convido, o que eu te ensino a fazer é entrar no Google e digitar o seguinte termo, Banco Data mais o nome do banco em que você quer o quê? Pesquisar dados, informações sobre ele. Né? Então eu vou mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço e como que a gente faz esse tipo de análise. Olha só, eu já estou aqui então dentro da tela do meu computador, dentro do buscador do Google, e eu quero analisar então a saúde financeira do Banco Original. Então eu venho aqui, eu vou colocar Banco Original, Banco Data, e dou um Enter para pesquisar. Perceba que a primeira opção aqui para mim ó, já é o site do Banco Data, com os dados sobre o Banco Original. E aí perceba que a gente precisa ficar de olho sempre em 3 indicadores. Né, os 2 primeiros são o índice de mobilização em Basileia e o segundo o quê? É o histórico de lucro líquido. Olha só como o Banco Original, pessoal, ele registra muito prejuízo. E quanto mais prejuízo um banco registra, maior é a sua chance de quebra, de não pagamento daquelas pessoas que investem em CDBs daquela instituição. Né, os índices de Basileia e mobilização, olha, estão aqui. Né, e perceba que o Banco Central exige um Basileia mínimo de 11% e o máximo de mobilização é de 50%. Se a gente for olhar a imobilização e Basileia do Banco Original, tem uma Basileia de 9,7%, ou seja, abaixo daquilo que o Banco Central determina como mínimo satisfatório, que é 11%, e uma mobilização que está dentro do parâmetro de abaixo de 50%, de 5,5%, né? Então, a imobilização do Banco Original está ok, mas o Basileia dele é preocupante e ele é um banco que registra muito prejuízo. Então, é um banco 100% saudável aqui para você investir tranquilamente? Não, não é. Nesse caso aqui, né, o CDB dele de 150% do CDI, ele conta com a garantia do FGC, que é uma camada adicional de proteção a você, investidor, caso a instituição quebre. E ainda por cima, né, tem a liquidez diária, de forma que seu dinheiro não fica investido por muito tempo. No máximo, se você não fizer uso da liquidez diária, ele vai ficar investido até julho de 2025.
Então, é um prazo curto, né? Se o prazo fosse maior, o seu risco seria ainda maior. Mas como é um prazo curto, né? 6 meses, tem liquidez diária, você pode resgatar a qualquer momento, né? É uma relação risco-retorno que ela, né, tem um risco grande, mas tem um retorno muito bom. Então, para 6 meses, para um dinheiro de curto prazo e que não seja uma fatia significativa do seu patrimônio, dá para investir? Dá para investir. Agora, se a gente pegasse esse mesmo CDB do banco original e ele tivesse vencimento daqui a 2 anos, sem a liquidez diária, eu já não toparia colocar o meu dinheiro nele. Então, sempre analise isso, os dados do Banco Data, e analise o tempo em que seu dinheiro for ficar investido. Porque se for uma instituição que não está com saúde tão legal, que é aquilo que a gente consegue perceber pelos dados do Banco Data do banco original, o prazo máximo, né, que a gente pode deixar o dinheiro aplicado aí, sem correr riscos muito grandes, seria 1 ano. Mais do que isso, eu acho que começa a ficar muito temerário. Você começa a arriscar demais o seu dinheiro, então a relação risco-retorno ela não fecha no final das contas. Olha só, aqui, deslizando mais para baixo, a gente tem várias taxas bem atrativas aqui no aplicativo de renda fixa da XP Investimentos. A gente se depara também com um CDB de um outro banco, né, que para a maior parte das pessoas aí não é um banco conhecido, que é o NBC Bank. Perceba que aqui ele tem uma taxa muito parecida com a do banco original. Aqui é 140% do CDI, um pouquinho abaixo do banco original. Né? Investimento mínimo ali de R$ 943. Liquidez no vencimento e vencimento só em setembro de 2026. Né? Ou seja, ele é aproximadamente 2 anos, já é um prazo que é consideravelmente longo. Se a gente vier aqui no Banco Data, ver os dados do NBC Bank, perceba que ele está com imobilização de 2%, abaixo dos 50% que são, né, recomendados aí pelo Banco Central, e um Basileia de 14,6%, ou seja, acima dos 11% que é recomendado pelo Banco Central. Então, com relação à imobilização em Basileia, o NBC Bank está o quê? Belezinha. Mas se a gente for olhar o histórico do lucro líquido, né, as coisas já começam a complicar. Desde 2022, o banco aí vem registrando significativos prejuízos. Né? E aí, para deixar nosso dinheiro aplicado por 2 anos, você consegue perceber que agora a nossa relação risco-retorno já não é tão positiva assim? Você tem um prazo muito maior do que o CDB do banco original e uma taxa de rentabilidade inferior. Num banco que tem características, dados de saúde financeira, significativamente deteriorados. Então, um CDB como esse, na minha visão, não vale a pena. E a gente tem aqui, olha, um CDB com vencimento um pouquinho menor do que esse do NBC Bank, que é o CDB de Caruana Financeira, com a mesma taxa de 140% CDI e vencimento em fevereiro de 2025, ou seja, um vencimento super curto, né, um prazozinho ali, né, em que seu dinheiro vai ficar investido por pouco tempo. Se a gente analisar os dados de Caruana, vai ver que ele tem uma mobilização de 0,8 e um Basileia de 14,2. Então, até aí tudo bem, né? São dados de boa saúde financeira, conforme os parâmetros indicados pelo Banco Central. E se a gente for olhar o histórico do lucro líquido, olha só, ele vem registrando aí lucros desde 2020. Ou seja, Caruana é uma instituição financeira que está com dados de saúde melhores do que o do banco original e do banco NBC Bank. Então perceba que dentro de uma relação risco-retorno, esse CDB de Caruana, por ser de uma instituição sólida, né, e tá com uma taxa legal, dá para a gente investir. Aqui o único porém desse investimento seria o prazo tão curto, né, apenas 2 meses. Você vai pagar a alíquota máxima de imposto de renda e o dinheiro vai ficar aplicado por muito pouco tempo, ou seja, não vai dar tempo de render nada. Mas para quem tem um dinheiro que só pode investir para curto prazo, seria uma boa alocação, uma alocação melhor do que a de NBC Bank, né, que é uma opção que fica aqui descartada. E deslizando aqui, eu queria analisar um último investimento com vocês, que é esse CDB do Banco Digimais, com a mesma taxa de 140% CDI e vencimento em junho de 2025. Se a gente for analisar o histórico aqui dos dados do Digimais, perceba que ele tem um Basileia de 16% e uma mobilização de 27,9%. Ou seja, dentro também dos parâmetros determinados pelo Banco Central, de Basileia superior a 11% e imobilização inferior a 50%. E se a gente analisar o histórico do lucro líquido, olha só, a gente consegue ver que é um banco que teve apenas um pontual prejuízo em 2022, o resto foi tudo lucro. Ou seja, de todas as instituições que eu trouxe aqui para você, na minha opinião, esse CDB de Banco Digimais é a melhor opção com relação de risco-retorno, porque ele tem um retorno muito bom. De todos os bancos que a gente analisou aqui, é o banco que tem, né, a maior quantidade de dados positivos no Banco Data. Não tem um vencimento tão curto, mas também um vencimento também não tão longo. Tem um vencimento aqui em junho de 2025. É um prazo curto, mas não tão curto quanto 2 meses, que era o caso, né, do CDB anterior. Então perceba que na relação risco-retorno, né, você tem um retorno muito bom e um risco bem mais baixo do que os demais investimentos que a gente trouxe de comparação aqui,
nesse CDB do banco digitais. E é esse tipo de análise de raciocínio que eu preciso que você aprenda a ter para você se tornar um investidor completo, inteligente, que não cai em qualquer cilada que oferecem para você. Sempre que você for investir em renda fixa, você tem que analisar, primeiro, o prazo do investimento. Quanto mais longo o prazo, mais risco você está correndo. Segundo, o retorno, né, que a gente também, se a gente está correndo mais risco, a gente tem que ter um retorno maior. E também as características de saúde e solidez da instituição financeira que você está aplicando pelo Banco Data. E a gente só pesa todas essas opções, todas essas variáveis, taxa, prazo, qualidade do emissor. E aí a gente comparando investimentos entre si, a gente toma melhores decisões sobre onde investir com a melhor relação risco-retorno. Portanto, né, não saia aí investindo nas primeiras aplicações que você bate o olho, vê lá dentro da corretora e fala, olha, essa taxa é boa. Porque nem sempre você estará optando por um investimento de renda fixa que tem uma boa relação risco-retorno. Né? Pode ser um investimento que tem um retorno alto, mas tem um risco mais alto ainda. E aí a relação risco-retorno ela não é positiva para você, investidor. A gente precisa de investimentos com bons retornos, mas com riscos de emissor o quê? Sob controle. E é por isso que a gente utiliza esses dados aqui do Banco Data. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se vocês tiverem alguma sugestão de ativo de renda fixa que vocês querem que eu analise a solidez e segurança da instituição emissora, coloque aqui para mim nos comentários que quem sabe eu não faço um vídeo novo sobre esse tema com as opções que vocês me trouxerem aqui, tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é isso e até a próxima.